de boa vida. Tinha até meu bangalô, cobertor, comida, roupa lavada. Vida veio e me levou. Fui eu mesmo alforriado pela mão do imperador. Tive terra, arado, cavalo e vida. Vida veio e me levou. A origem da palavra sebo não é totalmente certa, mas a explicação mais aceita é que ela vem do latim sebum, que significa gordura. Com o tempo, os livros muito manuseados acabavam ficando ensebados, ou seja, engordurados, pelo contato constante com as mãos. Por isso, de forma bem-humorada, as lojas que vendiam esses livros passaram a ser chamadas de sebos. O termo se popularizou no Brasil, principalmente a partir da década de 1960. No Brasil, os primeiros estabelecimentos especializados em livros usados apareceram entre o final do século XIX e início do século XX, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Com o crescimento das universidades, tornaram-se pontos de encontro de estudantes, professores, escritores, pesquisadores e colecionadores. Os sebos também assumiram um papel que ultrapassa a simples compra e venda de livros usados. Eles tornaram-se espaços de preservação da memória escrita, de democratização relativa do acesso ao conhecimento e de circulação de ideias em um período marcado por desigualdades educacionais e por mecanismo de controle da informação. Craquete. Qual o seu nome? Cícero Manuel da Cunha Silva, mais conhecido como Cícero Manuel, artista visual e coordenador do Espaço Cultural São Francisco desde 1972. Há quanto tempo você atua aqui no local? Praticamente eu nasci aqui dentro, né? Minha mãe tinha um armarinho, que era conhecido como Armarinho São Francisco. Ela veio lá de São dos Patos, do Maranhão, para cá. E aí ela montou esse armarinho, onde vendia linha, botão, zíper, bordado em inglês, aviamentos para costura. E eu praticamente, criança, vinha para cá. Porque ela montou em 72. Em 72 ela abriu aqui como um armarinho. E eu vinha para cá, ela trabalhando aqui, tinha 2 balcões, tinha funcionário, não sei como é que tinha funcionário, porque não passa desse tamanho para ter funcionário, que é hoje conhecido o menor espaço cultural do mundo. E aí eu vinha para cá criança, entendeu? Menino, eu vinha para cá e ela trabalhando aqui. Então minha vida todinha praticamente foi aqui. Fui para a universidade quando eu tinha 17 anos, aí passei, sou formado em letras, português e literatura pela UFP, e aí eu sempre imaginei que poderia transformar o armarinho da minha mãe num espaço cultural. No início foi complicado, foi difícil, me chamaram de louco, mas eu não desisti, disse, não, é isso que eu quero, então eu vou fazer. E aí eu comecei devagarinho, com alguns objetos que eu tinha, alguns livros, né, alguns discos, e fui colocando. Não era esse espaço como é conhecido hoje, ainda era Armarinho São Francisco. Depois nós passamos para Espaço Cultural São Francisco, o menor espaço cultural do mundo, onde fica a Vinil Barato, que é uma loja que vende disco de vinil, fica o meu ateliê, que eu sou artista visual, eu pinto, e o sebo de livros, que é o mais importante, porque eu acho que o espaço cultural sem livros não é um espaço cultural, é como se não andasse de forma completa. Então os livros é uma paixão desde sempre, né? Desde muito novo que eu gosto de livros, e eu sempre mantive, né, o sebo. Era um pouco maior, né? Tinha mais livros, uma quantidade muito grande de livros, só que a gente foi diminuindo e focando realmente naquilo que as pessoas mais gostavam, exatamente pela diminuição do nosso espaço. Os discos de vinil foram chegando e não que os livros foram ficando de lado, pelo contrário, os livros é prioridade, tanto é que eu os coloco exatamente na frente da loja, para que as pessoas vejam e sintam vontade de pegar, manusear e levar para casa. Como você acha que os sebos ajudam na democratização da leitura? Eu acho que o sebo de livros ele ajuda da seguinte maneira, porque normalmente são livros usados. Claro que existem livros usados que são raros e por ser raros
são mais caros. Livros de primeira edição, principalmente, são caríssimos. Mas, normalmente, eu, né, transformei o Sebo São Francisco num sebo democrático, entendeu? Chegou um momento aqui do sebo em qualquer livro custava R$5, exatamente para poder democratizar a leitura, né? Porque no Brasil as pessoas não têm o hábito de ler. E o livro não é uma prioridade. Então, se você aumenta o preço do livro, as pessoas têm outras coisas para comprar. E o livro fica sempre em segundo plano. Então, minha pretensão é exatamente isso. Um sebo democrático. Um sebo onde qualquer livro custava R$5. Nós passamos praticamente o quê? 1 a 2 anos com esse valor, só que não teve como a gente manter esse valor. Então, hoje a gente trabalha com livros de R$10 até R$25, livros novos, entendeu? Então, eu acho que os sebos contribuem muito, entendeu? Para que o livro seja mais difundido e alcance o maior número de pessoas. E essa é a minha proposta. Eu acho que minha função aqui, dentro desse espaço, é exatamente isso. É levar o livro para o maior número de pessoas, porque eu acho que a leitura é fundamental para a formação de qualquer cidadão. Qual o perfil de clientes acredita que mais frequenta o local? Ou é um perfil diverso? Não, meu perfil é um perfil de gente jovem, graças a Deus. É um pessoal que eu aprendo muito com eles, né? Porque não dá para saber de tudo que está acontecendo no mundo literário, entendeu? Não tem como, porque eu já trabalho com disco de vinil, então eu tenho que ficar... Mas eles me informam e me atualizam do que está acontecendo através de novos autores, novos escritores, novos livros. Isso é um aprendizado que eu tenho. Embora eu seja formado em letras, mas eu não sou eu me formei em letras, mas não sou professor, entendeu? Eu acho que eu cheguei a ser mais artista visual e continuo sendo artista visual do que professor. Eu só tenho uma formação de professor, né? Então, o meu público é jovem, entendeu? Universitário, que gosta de ler, entendeu? Que praticamente ele tem entre 15 até, no máximo, 25 anos, né? E abrange todas as classes sociais. Isso aí é porque o mais interessante é a curiosidade que esses jovens têm em querer comprar um livro, entendeu? Tem gente aqui que chega de comprar 5, 6, 7 livros. Eu digo, caramba, que legal, entendeu? Então, é praticamente a faixa etária de 15 até 25 anos. Você acha que com o maior acesso de livros disponibilizados na internet, a frequência de clientes diminuiu ou continua a mesma? Não, continua a mesma, porque eu acho que o sebo tem esse charme do garimpo, né? Entendeu? E você ir no lugar. A experiência de você ir no sebo é diferente de você comprar numa loja online ou na internet, né? É por isso que hoje em dia as lojas físicas elas resistem ao tempo exatamente pela experiência, entendeu? Que o cliente tem em estar presente, em estar pegando, em estar sentindo o cheiro, olhando, vendo o universo, a história, porque eu acho que a história é o que é mais importante no lugar. E a gente tem a história, entendeu? O Sebo São Francisco, ele já, desde praticamente, tem quase 15 anos que a gente funciona como sebo, entendeu? Sempre nessa mesma proposta democrática, de um livro barato, para atingir um maior número de pessoas, entendeu? Então, eu acho que o caminho é esse. Como acredita que os sebos contribuem para a memória e a história da cidade de Teresina? Eu acredito que o sebo, ele conserva a memória exatamente porque, aqui no nosso caso, nós temos praticamente dois, não é gêneros, mas tipos de livros que a gente trabalha. Os clássicos da literatura universal, entendeu? Que é onde a gente consegue atingir o maior número de pessoas, de público, entendendo? E autores piauienses. Como nosso espaço é muito pequeno, a gente foca nesses dois tipos de livros. Autores piauienses e literatura universal. E quando se fala em autores piauienses, obviamente, que está nesses livros que os autores piauienses escrevem, a memória de Teresina e do lugar onde a gente vive, no caso Piauí ou Teresina, entendeu? Está presente. Então, é uma proposta nossa sempre ter aqui autores piauienses, exatamente para suprir essa lacuna, essa defasagem das pessoas poderem encontrar um livro de autor piauiense em algum sebo. Então, a memória
de uma cidade está no que os escritores escrevem, entendeu? E como a gente tem livro de autores piauienses, eu acho que essa memória está registrada nos livros. A gente tem aqui H. Dubal, tem Fontes Ibiapina, enfim, uma variedade de escritores, tanto os autores mais antigos e contemporâneos. Alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que se sentem interessadas em visitar sebos, mas nunca visitaram? Eu acho que toda experiência é válida. Eu acho que a experiência de você visitar um espaço cultural ou um sebo, eu acho que é uma experiência única, diferente de qualquer compra ou manuseio na internet, entendeu? Aquele passar da tela é a mesma coisa de você estar num ambiente que tem uma história, entendeu? E os livros, os discos de vinis, tudo que envolve a história está presente no lugar, no sebo, entendeu? Você manusear um livro, ver a orelha do livro, pegar, sentir o cheiro, descobrir um livro que é raro, que você está procurando, eu acho que isso é muito importante. E é o que diferencia essa experiência humana. Fui eu mesmo alforriado pela mão do imperador. Tive terra arado, cavalo e vida veio e me levou. Hoje é dia de visitar, vem aí meu grande amor. Ela vem toda de mim, vem todo domingo, tem cheiro de flor. Qual o seu nome? Há quanto tempo você atua aqui no local? Eu sou o Fabrício Castro, eu sou dono e curador do acervo Arnaldo Buquerque, já tem mais de 5 anos aqui na capital Teresina, mas eu já trabalho com livros, já tem mais de 13 anos na capital. Aqui a minha motivação foi o seguinte, porque eu vi aqui que o cenário daqui de Teresina, questão de sebos, estavam morrendo aqui em Teresina. Como eu sou cria da Banca do Osíris, que é um dos sebos mais antigos aqui da capital, eu vi que esse movimento estava se perdendo. Aí a gente acabamos criando o sebo literário para não deixar morrer essa tradição aqui em Teresina. Como você acha que os sebos ajudam na democratização da leitura? Cara, o sebo é que ele é interessante, né? Porque aqui a gente tem a democracia de ter mais acesso à questão financeira, né? Aqui tem livros a partir de graça até os mais raros. Então, o sebo é bem acessível os preços, né? Qual o perfil de clientes acredita que mais frequenta o local? Ou é um perfil diverso? Isso, aqui o movimento é diverso, mas eu digo assim, que a maioria quem mantém mesmo aqui são vocês, os jovens, né? Então, cada vez mais a procura dos sebos, procurando mais raridade, livros piauienses. Isso aí que é interessante. Você acha que com o maior acesso de livros disponibilizados na internet, a frequência de clientes diminuiu ou continua a mesma? Não, eu falo pelo contrário, porque a internet ajudou as pessoas a pesquisarem mais, né? Aí tem gente que gosta de ler livros online, tem gente que gosta de ler livro físico. Eu acho que isso não atrapalhou, eu acho que isso foi melhorar. Alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que se sentem interessadas em visitar sebos, mas nunca visitaram? Cara, se permita, vá atrás de literaturas, procure o que o seu amigo, que às vezes você tem um amigo que é escritor e você não sabe, entendeu? Procure se oportune mais, dê mais oportunidade para você ir atrás, não odeie os livros, como aqui a gente tem o nosso projeto, todo mundo odeia livros, quem não odeia pega o seu, então vá atrás desses eventos assim que tem da literatura. Fui eu mesmo alforriado pela mão do imperador. Tive terra arado, cavalo e vida veio e me levou. Qual o seu nome? Bruno Baker, eu sou um dos curadores do acervo Arnaldo Buquerque e, entre aspas, um dos donos do sebo literário THE, que serve como um dispositivo funcional para a cultura piauiense. Há quanto tempo você atua aqui no local? 5 anos ou até um pouco mais, porque antigamente o Fabrício vendia os livros para mim, mas a gente não tinha essa intimidade. Mas com o tempo, a intimidade cultural começou a se acerbar de uma maneira mais vital. Então, de simples, entre aspas, vendedor, virou amigo e colaborador. Como acredita que os sebos contribuem para a memória e a história da cidade de Teresina?
Isso serve como uma tríade que nós usamos: ousadia, invenção e criatividade. Não ter medo de fazer e fazer acontecer entre todas as etapas. Pode ser na nossa chatice, na nossa bondade, mas é necessário fazer acontecer a nossa cultura piauiense. Você acha que com o maior acesso de livros disponibilizados na internet, a frequência de clientes diminuiu ou continua a mesma? Não, aumentou, porque isso é uma necessidade orgânica de toda e qualquer sociedade. Apesar dos beats estarem aí na moda, mas o cheiro de um livro é tão importante quando você acessar qualquer ponto de interrogação ou não no seu celular, porque o mofo também é importante quanto a qualquer tipo de energia. Qual o seu nome? Eu me chamo Emerson. Quais os benefícios de frequentar sebo, se você acha que seria interessante pontuar? Bom, como frequentador assíduo de sebos desde o meu ensino médio, que foi aqui a época que eu me mudei para Teresina, foi onde eu pude ter assim, meus primeiros contatos de fato com o curso de História. Eu me lembro que o primeiro livro que eu comprei em sebo foi o Piauí na História, do Oslo Nunes, que foi o que me marcou assim, na minha trajetória. E o Piauí na História é um livro super raro. Onde é que você encontra hoje? No Museu de História do Piauí, como por exemplo, digitalizado pela gente, mas você não encontra em loja. Meio que fica uma história escondida, porque não tem assim, um acesso aos livros. Você não tem assim como achar ele em bancos, você encontra ali em sebos. Você só vai encontrar esse tipo de livro em sebo, como por exemplo, esse livro que eu acabei de encontrar, Piauí, Formação, Desenvolvimento, Perspectivas. Nesse livro temos artigos da professora Terezinha Queiroz, da saudosa Célia Portela, do Padre Cláudio, Wilson de Andrade Brandão, ou seja, sebos são os lugares onde você vai encontrar coisas que você não vai encontrar assim, em lugar nenhum. Sebo é a memória tanto para os literatos quanto para os estudantes. O que você mais gosta no sebo? É essa viagem no tempo, que a gente pode estar se vendo livros de ficção, livros históricos, livros de literatura, livros sobre medicina, sobre várias coisas. Então, isso é o que é importante no sebo. Qual livro que você comprou que mais o marcou? O livro que eu vou usar aqui, por exemplo, que eu comprei aqui no sebo literário, que foi Percy Jackson e os Olimpianos, que foi assim, um dos primeiros que marcou de fato meu. Quem me conhece, nunca viveu comigo ali no ensino médio, sabia que eu passava o dia lendo Percy Jackson. Então, Percy Jackson é o que me marcou aqui. O que o faz frequentar sebos em uma época de acesso a livros digitais? Apesar da democratização de livros, a importância da gente ter esse acesso, nada vai substituir a sensação de ler um livro físico, paginado. Além do mais, as telas são prejudiciais para a minha visão, para a minha saúde, e livros, sejam novos, sejam velhos, podem estar danificados ou novos, sempre será superior a uma coisa digital. Você tem alguma relação afetiva com livros, com sebos também? De certa forma, sim, porque eu sempre estou por ser. Às vezes eu não estou comprando nada, mas eu estou ali sentado, eu estou lendo um livro. Sempre quando eu saio cedo da aula, aqui fica perto do meu ponto de ônibus, eu venho para cá, eu converso com o Fabrício, eu converso com o Bruno, eu ajudo aqui a mudança de livros. É uma coisa que eu já criei na minha trajetória acadêmica como historiador. Sebo é um dos principais lugares para minha ajuda. Já gostei de boa vida, tinha até meu bangalô, cobertor, comida, roupa lavada, vida veio e me levou. Fui eu mesmo alforriado pela mão do imperador, tive terra arado, cavalo híbrida, vida veio e me levou. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Ela vem toda de brinco, vem todo domingo tem cheiro de flor.
Enquanto frequentador e consumidor, qual a importância do sebo para você? Enorme. A palavra pode conotar alguma coisa assim meio negativa, sebo, coisa usada, uma coisa meio pegajosa e tal, sabe? A palavra não é tão, digamos assim, tão palatável, mas o que significa o sebo, quem conhece, né, adora os sebos. Não tem um grande leitor, né? Eu não sou exatamente um grande leitor, mas sou um leitor muito interessado, que não goste de visitar os sebos. Por quê? São ambientes, em primeiro lugar, né, em que os livros vivem. Em geral, indicam livros usados, de mão em mão. Os livros que ali chegaram porque querem sobreviver. Os livros, em geral, que estão nos sebos, livros raros, livros de raridades. Então, o sebo é sinônimo de livros especiais, que quem vai adquirir o adquiriu como um livro retirado de um lugar especial. Diferente, então, do livro que está na loja, que está nos catálogos comuns, o livro mais à mão. Então, como leitor e consumidor, no sentido de leitor propriamente, né, gosto muito dos sebos, né? Gosto muito dos sebos, tenho muita simpatia, né, por visitá-los, pela ambiência, e faz muito bem. Certo. Quando questionados, os entrevistados dos sebos responderam que a maioria do público são jovens. Qual a relação que você vê entre essa informação e o pensamento costumeiramente difundido e até equivocado de que os livros estão morrendo? O próprio pressuposto que você coloca nessa pergunta já atesta o contrário de morte de livro. Ora, um lugar frequentado por jovens é o primeiro sinal de que não está morrendo. O lugar, né, que toca, por exemplo, a sensibilidade de um jovem para visitar, é esse lugar, essa coisa, esse elemento visto, esse elemento do nosso contato, da nossa afeição, digamos assim, sabe? Esse lugar quer viver. Se os jovens estão por perto, né, a vida longa se afigura possível, né, de acontecer. Então, se os jovens visitam os sebos, querem ver isso, se os jovens se tocam por alguma coisa do passado, sebo é o meio sinônimo, né, de livros do passado que estão vindo, como disse na primeira parte. Então, acredito sim que o livro não está morrendo. Tá? Ele tem um significado algo diferente na convivência, no existir com outras possibilidades de você ler alguma coisa, como meio, no suporte de um texto. Mas isso não significa morte, significa convivência com outros meios. Tá? Eu atribuo essa ideia de que o livro está morrendo, né? Digamos assim, faz essa verborragia, são aqueles que desejariam que ele morresse. Por exemplo, eu identifico no tempo presente, nas tensões presentes que nos movem nesse momento, digamos assim, histórico, né, que essa ideia de um livro morrendo é um desejo, por exemplo, do negacionista no nosso tempo. Quem não gosta da ciência, né? Quem desama a ciência, quem quer desqualificá-la, quem tem como visão das coisas, né, uma certa ignorância, um certo pensamento de conservar certos valores ou de abominar outros, neste caso, quem luta pelo progresso, tá? Evidentemente que tem como adversos os conservadores e, no limite, os negacionistas. Então, essa conversa, essa impressão
é um desejo dos negacionistas de que quem negar certos valores. E que o livro é um sinal, né, é um meio de adiantamento no processo, né, da busca da vida melhor, né, do mundo, algo diferente do que ele é. Né? Por isso se associa com a história, o interesse dos jovens, né, com relação a sebo, como um sinal auspicioso de que o tempo virá. Ora mais, se tem um amor pelos livros mais velhos, e esse amor está decantado, né, e refletido nesse interesse, evidentemente que os livros que têm valor, né, de agora, né, que vão surgindo, também terão sua chance de continuarem num processo vivo do interesse das pessoas, dos leitores, né? Porque uma coisa é algo que não vai parar de acontecer, a necessidade de se conhecer as coisas. Então o livro, ele é esse instrumento que tem o seu lugar garantido nessa situação. Por mais que, repito e eu encerro aqui essa minha observação, por mais que apareçam outros meios, também desejáveis, não podemos recusá-los, né? Mas são muitas linguagens, muitos meios e possibilidades de se continuar espalhando, de se continuar tornando o conhecimento comunicável e ao alcance da maior parte das pessoas, ou da totalidade das pessoas. Vem aí, meu grande amor. Hoje não deram almoço, né? Acho que o moço até nem me lavou. Acho que fui deputado, acho que tudo acabou. Quase fiz, já não me lembro de nada. Vida vem, vida vem, vida vem, vida vem.